Salmo 51, verso 17. Está escrito assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração aquebrantado em contrito e arrependimento, jamais será desprezado por Deus. Amém? Irmãos, falar sobre o rei Davi é muito interessante, né? Davi foi um dos filhos de Jessé, desprezado pela sua família. Davi foi consagrado a rei, mas não se assentou no trono. Passou por um período muito longo da sua vida para ele chegar até o trono que ele governaria o povo. Davi foi consagrado a rei 3 vezes. Foi consagrado a rei na casa do seu pai, foi consagrado a rei em Hebrom e vai ser consagrado a rei em Israel diante de todo o povo. Nesse período, Davi vai enfrentar muitas guerras contra os filisteus, amalequitas. Quando nós observamos o governo de Davi, vai ser tudo perfeito. Vai se dar bem, o povo vai gostar de Davi, vai admirar. Só que vai ter um erro no reinado de Davi. Um dia que ele tirou um dia de descanso. Descansar, irmão, sempre vai trazer algum problema para a nossa vida. Você tirar um período de falar assim, eu quero descansar. Eu quero tirar um tempo para mim mesmo. Por crente, irmão, isso acho que não dá certo. Porque Davi, quando ele foi tirar um período de descanso, e Israel continuou em conflitos, ele foi olhar para a janela. E quando ele olhou para a janela, ele vai ver quem? Betsaiba. Ela se arrumando, se vestindo. Ele, nossa, que mulher bonita, cara. Que mulher maravilhosa. E Davi já tinha quantas esposas? Diversas. Ele vai ficar totalmente admirado por Betseba. Quando ele manda chamar um servo para perguntar quem é aquela mulher, o servo vai dizer: essa é Betseba. Mulher de quem? De Urias. Querendo demonstrar o primeiro tópico. Ela é uma mulher casada. Ela tem dono. Ela tem marido. E o que Davi vai fazer? Vai cumprir o ato. Eu tenho um professor chamado Marcelo Medeiros, que ele diz que Davi, no dia que ele consumiu esse pecado, ele chamou todos os pecados para participar. Adultério, chamou a cobiça, a fornicação, tudo que é pecado ele convidou para esse dia. Tudo. O resultado do pecado é o quê? Morte. Davi pensa que ele vai conseguir esconder o seu pecado. Mas nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Passa-se um tempo, a jovem vai dar resultados da gravidez e vai dizer para Davi, estou grávida. Urias chega dentro do cenário, Davi tenta fazer Urias esconder o seu pecado, falando para ele se relacionar com Betsaiba. E o que acontece? Urias vai mostrar para Davi que ele é mais crente que ele. Como eu posso entrar em relação com a minha esposa, com meus irmãos em guerra? E a Arca da Aliança. Ele demonstrou para Davi que ele era mais crente que ele. Passa-se um período. Davi tenta fazer Urias se relacionar com a sua esposa mais uma vez e não conseguiu. O que ele falou? A única coisa que consigo esconder o meu pecado é com a morte desse homem. Manda colocar ele em frente de guerra. Colocando Urias em frente de guerra, qual é o resultado? Urias vai morrer. Urias morre. Na mente de Davi ele fala: consegui. Agora ninguém vai saber que ela está grávida de mim. Tomou ela para si, sua esposa. Só que eu vou falar para vocês, não tem como esconder as nossas falhas diante da presença de Deus. Davi, quando ele pensou que conseguiu vencer o pecado, o que aconteceu? Natan vai diante da casa dele. Natan, chegando na casa dele como profeta de Deus, ele vai falar: Davi, tinha um homem que tinha uma ovelhinha pequenininha, ele tratava como fosse uma filha. E tinha outro homem que tinha diversas ovelhas. Vai tomar a ovelha de quem? Deste homem.
Davi vai dizer, digno de morte é este homem. E Natã vai dizer para ele, Davi, esse homem é você quando pegaste a mulher de Urias. A espada do Senhor não vai sair da tua casa. Irmãos, o resultado do pecado é a morte. Você vai ver que a espada de Deus vai entrar de uma forma profunda na casa de Davi. Primeiro, os seus irmãos vão se matar devido ao pecado. Absalão vai matar seu irmão Acão, porque Acão vai estrupar sua irmã Tamar. Olha o nível da casa de Davi. Depois Absalão vai tentar tomar o trono do pai. E Absalão vai ser morto no general mais de confiança de Davi. Olha o nível do pecado que vai acontecer. O pecado, irmão, ele é destruidor na vida do homem. A palavra pecado, ela vem da raiz hebraica que significa rataim, que significa errar o alvo. Deus, ele te deu uma instrução, uma direção. Só que nós queremos sair dessa direção e começamos a fazer o pecado. Só que quando nós chegamos nesse salmo de número 51, é um salmo muito profundo. É o salmo do arrependimento de Davi, do seu pecado, dessa história que acabamos de contar. Davi, ele tinha uma condição de dar um sacrifício de diversos animais. Boi, cordeiro, pombo. Ele era um rei. Ele tinha uma condição muito grande. Só que Davi entendeu que sacrifício não está correlacionado com o que nós temos de posse, mas sim um coração aquebrantado e contrito. Quando nós observamos o ato de sacrifício, ele vai surgir na Bíblia primeiro com Deus. Quem lembra quando o homem cai? Quando o homem caiu do pecado, qual foi a atitude de Deus para cobrir a nudez de Adão e Eva? Fazer um sacrifício. O ato de sacrifício é um ato de justificação. Nós somos justificados no sangue de quem? No sangue de Cristo. Então, um ato de sacrifício no Antigo Testamento era um ato de justificação. Alguém devia morrer devido ao pecado. Então, Davi vai entender que Deus, ele não está querendo sacrifício de animais. O sacrifício que Deus está querendo é um coração quebrantado. Quando nós observamos o ato de sacrifício na Torá, a organização do sacrifício fica em Levítico capítulo 1, versículo 6. Deus começa a organizar como deveria ser o ato de sacrifício. Quem deveria sacrificar? O sacerdote. Qual era o processo do sacrifício? O animal tinha que ser limpo, tinha que ser purificado, tinha que ser consagrado ao Senhor. Pegava o animal, cortava o seu pescoço com uma lâmina certa e derramava o sangue no altar. Só que o povo começou a manipular o altar de Deus. Será que é diferente da nossa geração? As pessoas estão tentando manipular a Deus. A nossa geração hoje é uma geração que está tentando manipular o culto para Deus dar algo. Deus, ele não está preocupado com os nossos sacrifícios. Primeiro ato que Deus quer observar é o teu coração. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Pode colocar para a gente, Carlos, por favor? Isso. Eu acho melhor. Eu estou numa luta com o microfone. Isso aqui não é para Paraíba, não. Isso aqui é para Mestre. Fica aqui. Som. É melhor. Vou falar para o pastor Roberto ou o Carlos comprar um para Paraíba. Ó,
Provérbios 15, versículo 8, diz assim: o Senhor detesta o quê? Mas a oração do justo, o quê? Os ímpios iam para o altar de Deus sacrificar, porque eles começaram com uma metodologia de manipular o culto. Se eu dar para Deus, Deus vai me dar de volta. Quem lembra, irmão, do sacrifício de Abel e de Caim? Por que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não gostou do sacrifício de Caim? Eles não deram o seu melhor? Não deram as premissas? Não deram o melhor que tinha? Mas Deus, ele não olha para a oferta do ofertante. Deus primeiro, ele olha para o ofertante. Deus, ele não olha primeiro a atitude. Deus olha para dentro do coração. No Evangelho, nas cartas de João, João diz que o coração de Caim já era maligno, já pertencia ao diabo. E o coração de Abel? Ele deu com o quê? Com alegria, com amor, com zelo. Então podemos observar que a nossa geração, ela está começando a mudar os princípios do altar. Até que isso aqui, irmão, isso aqui não é um altar. Isso daqui é um púlpito. Nós chamamos de altar como um ponto simbólico. O verdadeiro altar é você. O que Paulo vai nos ensinar? Apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo. E aí? O nosso primeiro sacrifício diante de Deus é a nossa vida. Não adianta eu querer vir para o altar de Deus, tentar entregar um sacrifício, se o meu coração está cheio de mazela, se está cheio de rancor, de tristeza e de raiva. O primeiro tópico que nós devemos observar é o que Jesus vai nos ensinar sobre o altar. O que Jesus nos ensina sobre o altar? Se eu tiver um problema com meu irmão, eu tenho que fazer o quê? Deixar a oferta no altar e ir resolver. O que estamos fazendo hoje? Nós não estamos resolvendo o problema com o nosso irmão, estamos vindo para o altar de Deus receber algo de dele. Irmão, posso dizer para vocês? Eu estava dando aula sobre a escritologia, a doutrina dos manuscritos, e eu disse, uma das doutrinas mais difíceis de pregar na igreja hoje é sobre perdão. É sobre pedir perdão e perdoar alguém. Porque todo mundo aqui, se der a um ponto, tem um problema com alguém. Com um amigo, com um vizinho, com um primo, ou com algo que for. Que você precisa liberar perdão ou que você precisa perdoar. E o que a gente faz? Manipulação. Não. Primeiro a pessoa tem que ser digna do nosso perdão. Não, ele tem que se padronizar para eu perdoar ele. Me desculpa, você não é digno do perdão de Cristo, mas ele te perdoou. Você entende que perdoar alguém não é porque você é bom, é porque Deus ordena isso. Você não perdoa alguém porque você quer demonstrar bondade. Você perdoa alguém porque é um princípio bíblico. Não tem como cultuar a Deus com problemas do lado de fora. Porque o nosso culto, ele não começa dentro da igreja. O nosso culto começa do lado de fora da igreja. Se o nosso culto do lado de fora está com problema, imagine do lado de dentro. Sabe como é que era levado o sacrifício antigamente? Você separava o animal, que era a sua premissa, e aquele animal, no período do sacrifício, começava a ter convívio contigo. Começava a ficar na sua casa, começava a ter uma relação. Você começava a pegar aquele animal e colocar ele como um princípio para a sua vida. Chegava o dia do sacrifício.
Você pegava aquele animal e levava para Jerusalém, com todo o cuidado possível. Ele não podia morrer, porque se ele morresse, só no próximo ano você podia entregar a expiação. Então você tinha todo o cuidado possível. O que tinha que acontecer? O animal ele tinha que ser tratado como uma prioridade, uma relação íntima. Agora, repara comigo, como é que é o nosso culto? Como nós tratamos para vir para a casa do Senhor adorar? Nós não estamos mais tendo relação com Deus do lado de fora. Nós não estamos orando, buscando em jejum, buscando a palavra de Deus. Estamos deixando tudo para o momento do ato. E quando não temos mais a presença de Deus, repara que os pregadores e os cantores começam a manipular o culto. Por quê? Não tem presença. Se não tem presença, tem que manipular o culto. Levanta, senta, aperta a mão do teu irmão, dá um tapa na cara dele, diz que ele é bonito, diz que ele é feio, porque não tem unção. Se não tem presença do Espírito Santo, eu tenho que fazer você, de alguma forma, se movimentar dentro do culto. Só que antigamente não tinha isso. Antigamente, os pastores eles tinham presença do Espírito Santo. E não precisa manipular o culto. O que hoje é mais utilizado é manipulação. Não estou dizendo aqui na Betel, irmão. Aqui na Betel é bênção. Graças a Deus. Mas eu digo em alguns cultos que eu estou começando aí, eu vejo isso. Você começa a ver que as pessoas não estão dando prioridade a um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não precisa de força humana. Lembra de Atos capítulo 2? Quando Pedro se colocou de pé para pregar? Pedro falou para alguém, cutuca o teu irmão aí. Pedro falou para alguém, e aí? Bate palma para ver o que vai acontecer. Pedro fez o quê? Pregou a palavra de Deus e os corações se arrependeram. O que nós precisamos dentro da nossa geração é pregar a palavra, é viver a palavra, é ensinar a palavra, é instruir debaixo da palavra. É o que nós precisamos. Repara comigo, o culto, ele parte de dois princípios, coletivo e particular. Culto coletivo é o que nós estamos tendo agora, coinonia, comunhão. Tomamos café, conversamos, brincamos, e agora estamos louvando e engrandecendo a Deus. Mas também tem o culto particular. E o culto particular é o que Deus mais sente falta da gente. Porque no culto particular é quando não tem câmera, microfone, nem redes sociais. É quando está você sozinho. Deus sente falta de você no particular. Porque no particular revela a intimidade. Não adianta, irmão, a gente querer dar sacrifício para Deus se não está tendo comunhão com Ele. Deus está falando com você hoje, nessa manhã. Volta para o ambiente da oração. Volta para o ambiente da entrega. Volta para o ambiente do relacionamento. Porque se não tivermos relação com Deus, o culto em coletivo sempre vai ser vazio. Não digo de pessoas, mas de coração. Porque o culto que nós viemos depositar é tudo que nós temos como oferta. O que eu tenho de oferta hoje? Para entregar para Deus? É uma célula? É um valor em espécie? Isso é bom, ajuda a pagar a conta da igreja. Mas o que Deus quer é o que você pode depositar para Ele. E o que você pode depositar para Ele? É o que eu falo. Quer ver uma palavra hebraica? Avodá. Avodá em hebraico significa adorar a Deus com obras. Com atitudes. Deus precisa ser adorado não só com lábios. Deus também precisa ser adorado com atitudes. Com movimento. Deus precisa ser adorado. Sai, demônio.
com atitudes. Qual é a atitude que Deus quer de nós? Se envolver na obra de Deus. Ajudar o próximo. Ontem o nosso pastor estava no evangelismo. Vidas foram alcançadas. E eu lembro que no culto de sexta-feira, ele disse uma palavra que tocou no meu coração. Ele disse assim, ó, se você sente falta de alguém, manda mensagem para essa pessoa. Automaticamente eu mandei a mensagem para o Charles. Porque fazer a obra de Deus, irmão, é isso. É você plantar uma pequena semente. Aí está o culto agradável que Deus quer. Vamos voltar para a temática sobre o altar. Tem um momento que eu gosto muito nas Escrituras, é quando os profetas começam a exortar o altar. Abra comigo em Isaías, capítulo 1, versículo 11. Indaga ao Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazei tanto holocausto? Eis que estou farto de sacrifício, queimado, de carneiros e de gordura, de novilhos e cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue do novilho, dos cordeiros e dos bodes. O 12, por favor. Quando vindes a mim, a presença que vos pediu que pisasses os meus átrios, basta trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável das luas novas do sábado, a celebração que não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias. Todas sempre repletam de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas eu tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais. Quem está falando isso aqui é Deus na boca do profeta. Ele está cansado do povo trazer uma oferta, mas essa oferta não está correlacionada com obediência. O que adianta nós chegarmos diante da casa de Deus, como aquele texto da viuvinha que fizeram até música para criança? Já repararam? O que as pessoas traziam? Ofertas. Traziam de uma forma tão volumosa que eles jogavam na casa do tesouro. E Jesus vai observar quem ali dentro da situação? Uma viúva. E o que a gente vai dizer? Que a oferta da viúva é a melhor, né? Mas sabe o que o texto quer trazer para a gente nunca entendeu? É que a viúva estava sendo desprezada dentro da sociedade. Qual era a intenção do dízimo e oferta na casa de Deus? Era para ajudar os necessitados. E quem está lá no altar com uma migalha? Quem não está sendo cuidada? Eles queriam demonstrar que tinham valores altos, mas eles desprezaram uma pessoa dentre a sociedade. O que adianta chegarmos aqui e preparar uma pregação, um louvor para o nosso próprio ego? O que adianta eu preparar algo para mim mesmo, para eu ser engrandecido, para eu ser louvado, para eu ser exaltado, se o culto está sendo levado para o meu ego? Hoje o culto não é mais cristocêntrico, teocêntrico, não é mais. Hoje o culto é para o homem. O culto é para o homem em qual sentido? O homem, ele quer ser adorado. O homem quer ser engrandecido. O homem quer chegar no culto e ouvir assim, ó, você dá aqui que Deus te dá lá.
Me desculpa, Deus não é manipulado. Deus, ele não se manipula diante da nossa entrega. Deus, ele quer olhar o seu coração em primeiro lugar. O que a gente pensa? Eu vou manipular Deus. Igual algumas frases de alguma religião que falam assim, ó, eu vou botar Deus na parede. Não tem como, irmão. Quando você já chega com a oferta, já repararam nisso? A pessoa está desempregada, vou trazer um exemplo aqui. Aí ele vai fazer assim, ó, não, vou levar isso aqui, né, para Deus me abençoar. Mas Deus está olhando para o teu coração. Qual é a intenção? A palavra coração em hebraico é lever. Lever em hebraico significa, ó, os pensamentos. Porque às vezes a gente quer ser abençoado para mostrar para alguém. É a moeda de troca. Eu vou dar 10, Deus me dá 100. Eu dou 100, Deus me dá 1000. Mas e aí? Se Deus falar, não vou te dar nada. Porque a intenção do adorador é entregar, irmão. Não é de receber. Quem lembra do momento de uma mulher que vai pegar o bálsamo e vai derramar nos pés de Jesus? Judas já fica preocupado. Rapaz, isso daí dava para alimentar tantas famílias, dava para botar tanto no bolso, ela está despesando, está jogando no pé. Vai acabar. O ambiente ficou com cheiro de quê? Do bálsamo. Todos sentiram o cheiro do óleo, da essência. E todo mundo fez o quê? Criticou a atitude dela. Porque o que ela fez? Dispersou algo valioso no pé de Jesus. Poderia vender e pagar algo melhor para ele. Só que Jesus vai exaltar ela. Hein? Existem adorações, irmãos, que muitas pessoas vão te criticar. Você é maluco, rapaz. Varrer a igreja? Como o Alessandro, nosso irmão. Ontem sexta-feira, a gente estava do lado de fora e falou assim, rapaz, ficou bonito a frente da igreja, hein? Quem fez isso? Foi o nosso irmão Alessandro. Porque o que importa é a atitude da adoração. Porque adorar a Deus não é só boca, são atitudes. É igual quando a gente chega na igreja, a igreja está cheirosa, bem organizada, a gente fala, pastora Marta estava aqui, irmão. Ela que passou aqui, ó, deixou tudo brilhando. Porque a adoração não é só com o microfone, não é só na pregação. A adoração é quando eu faço algo para Deus, que eu não venha a ser notado, que eu não venha a ser percebido. Aleluia. Porque muitas das pessoas querem ser o quê? Reconhecida naquilo que faz. E quando eu faço para Cristo, eu não preciso de reconhecimento. Então a intenção deles aqui, nesse texto de Isaías, era manipular o Senhor. E o Senhor falou para eles, ó, eu conheço, rapaz. Vocês acham que eu estou de bobeira, trazendo para a linguagem popular. Vocês estão achando que eu estou de bobeira. Vocês estão trazendo aqui uma adoração. Era igual quando você lê o texto de Samuel. O texto de 1 Samuel, de 1 Samuel, do capítulo 3 ao capítulo de número 7, você observa uma manipulação de culto. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, eles adoravam os outros deuses. Ao mesmo tempo que o coração estava para adorar o Senhor, dentro de casa, eles adoravam outros deuses. Porque no culto coletivo, glória a Deus e aleluia. No culto privado, tá entendendo? No culto coletivo, eu posso demonstrar o que eu não sou. No culto privado, eu vou demonstrar a minha verdadeira identidade. E Deus está falando com vocês. Tira o altar de Baals dentro da casa
de vocês. Tira a idolatria dentro do teu coração. Quem lembra de Gideão? Gideão, quando viu um anjo do Senhor, ele totalmente fica alegre. O que ele vai pegar? Um novilho. Vai sacrificar no altar de Deus. Deus vai se agradar da oferta dele, sim ou não? Sim. Deus vai falar, Gideão, estou contigo. Só tem um porém. Vai para a tua casa e quebra o altar de Baal. Aqui no coletivo, tu mostrou que é adorador. Agora eu quero ver dentro de casa. Rapaz, mas vão me criticar? Vão me chamar de religioso? Vão me chamar de quê, pastora? De chato. Lá na minha casa eu tenho 2 nomes. Alexandre e o segundo é chato. Por quê? Aqui, irmão, quem manda em primeiro lugar é Deus. Não pode, não deve, não faz, não é assim, é dessa maneira. Só que a gente, às vezes, para agradar alguém, o que a gente faz? Permita fazer tudo dentro da sua casa. Pode tomar uma cervejinha. Minha casa é consagrada ao Senhor, quando tu sair, está tudo na benção. Ah, pode tomar um vinhozinho. Não, pode fazer o que você bem entende. Irmão, o teu lar, pega isso aqui, o teu lar é a casa de Deus. O teu lar tem regra. O teu lar tem doutrina. Não pode fazer e ponto final. Se quiser, faz do lado de fora. Ah, mas ele nunca mais vai vir na minha casa. Glória a Deus. Menos um diabo para te perturbar. Menos um. Ué, ele foi para te visitar ou para fazer o que não pode do lado de fora? Entenda, irmão. A tua casa é um lugar sagrado. Culte do teu lar. Porque quando Gideão derrubou o altar de Baal dentro da sua casa, qual foi a atitude das pessoas? Vamos matar ele. Vamos destruir ele. E qual foi a atitude do pai de Gideão? Se Deus está com ele, não toque nele. Deixe ele bem. Vão se levantar pessoas, irmão, quando você tiver um posicionamento. Toda vez que você tiver um posicionamento, pessoas se levantarão contra a sua vida. Entenda, se você está vivendo uma vida de conforto, se posicione, que a guerra vai começar. A primeira guerra se chama guerra espiritual. Os opositores de Deus vão se levantar contra a sua vida. Mas eu venho dizer para você, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nessa guerra, você já venceu. Observa comigo. Deus, Ele quer, antes do sacrifício, a obediência. Antes do sacrifício, o que Deus quer de mim? Obediência. A obediência é um dos primeiros princípios para adorar o Senhor. A obediência é um momento que o bastidores não está vendo, mas Deus está te vendo no secreto. Deus, Ele quer que você seja obediente à sua palavra. Quando nós observamos esse evento que está acontecendo em Israel, de Deus não se agradar da oferta que o povo está entregando, eu me lembro de Malaquias. Por quê? Os sacerdotes começaram a se manipular junto com o povo, porque o livro de Malaquias não foi escrito para o povo, mas sim para os sacerdotes. Porque os sacerdotes viam que o povo entregava qualquer oferta e eles não reclamavam de nada. Eles não ensinavam. O que está faltando em algumas congregações é que o povo entrega uma oferta de qualquer jeito e a liderança aceita de qualquer forma. Irmão, nada mudou. Deus, Ele está falando, quero esse culto meia boca não, hein? Quero um culto mesmo. De entrega, de coração. De vontade, irmão. Às vezes eu digo de mim mesmo. Às vezes eu chego aqui e eu já fico pensando na hora de ir embora. Eu cheguei e já quero ir embora, irmão. Que isso? Eu falo, diabo, sai da minha cabeça. Espírito imundo. Já penso na dívida.
Ah, rapaz, eu tenho que fazer tantas corridas para pagar o carro, pagar aquilo. Ou, quando eu estou no Uber, já fico pensando, Senhor, tenho que ir para a igreja. Qual vai ser minha desculpa nova para eu não ir? É o diabo, irmão. Porque a gente começa a fazer, achar assim, eu tenho que arrumar desculpa para não comparecer. Só que Deus está falando, o teu culto já começou hoje. Talvez para você levantar da cama e chegar aqui hoje, foi uma guerra. Você venceu o primeiro espírito, qual? Preguiça. Demônio, sai! Segundo, você pegou a vontade, Espírito Santo, me fortalece que eu vou. Porque para vir para a casa de Deus, nós temos guerras, temos conflitos, e Deus, Ele está falando contigo. Hoje você não veio somente cultuar a Deus, você veio entregar um sacrifício. Qual o sacrifício, pastor? O sacrifício é você, irmão. Dentro dos conflitos. Ontem, eu estava rodando de madrugada, eu tive uma experiência muito profunda para essa aula de hoje. Parece que Deus me selecionou só para levar espíritas. Toda corrida que me levava era para algum barracão. Sério. Não estou brincando, não estou inventando história não, mostra até no aplicativo. Toda hora para algum barracão. E essas pessoas estavam super alegres. Vontade de adorar os deuses dele, cada um no seu quadrado. Eles estavam com vontade. Teve uma que pegou a corrida comigo, eu levei ela, e ela falou assim, eu vou precisar voltar. Você tem como? Eu, lógico, dinheiro, bora. Só que você via a vontade daquela pessoa de adorar. E o crente, meu irmão, eu falo, a minha maior decepção é quando eu pego um crente no Uber. Ou ele está fazendo fofoca, falando mal do pastor, de algum irmão da igreja, ou ele muda a capa e começa a mostrar quem ele é de verdade. É, irmão. É mentira, Charles? É mentira, Nikita? É só perguntar para o Uber, irmão. Por quê? Os crentes estão chegando no nível que Jesus nos ensinou. São lobos com pele de quê? Cordeiro. Na igreja, vozinha mansa, toalhinha, não esqueça a minha, que me lembra da pastora. Toalhinha, uma palavra eloquente, saiu do culto tomar um drink, um uísque, vou pro bordel. Irmão, entenda, Deus, Ele quer primeiro agir no teu caráter. Deus quer manipular você, mudar você, transformar você. E o primeiro lugar que Ele quer agir é dentro de você. Ele quer fazer a obra dEle primeiro dentro de você. Para você chegar no altar dEle transformado. Porque os babilônicos ficaram intrigados com o povo de Israel. Porque os verdadeiros adoradores sentiam falta de Sião, irmão. Os verdadeiros adoradores sentiam falta da casa de adoração. Pense comigo. Deus, Ele quer que você tenha um posicionamento de não manipular Ele no culto, de Ele ser adorado. Quando você observa a mulher de João 4, a mulher samaritana, Jesus vai dizer nos versículos antes que é necessário passar por onde? Por Samaria. Por que é necessário passar por Samaria? Porque Jesus conhecia uma samaritana que todos os dias era humilhada diante do poço. A hora que aquela mulher ia era o horário de meio-dia, o horário mais quente do deserto. Por quê? Porque ela era desprezada pela sociedade. Quem ia pegar água no poço ia de manhã cedo, de madrugada.
para fazer os afazeres dentro de casa. Como aquela mulher não conseguia ter relação com a sociedade, devido aos seus pecados, ela conseguia ir no poço só no horário de meio-dia. Pensa comigo, o que aquela mulher conversava naquele poço? Meu irmão, o que aquela mulher falava naquele poço? Que atraiu a presença de Jesus para sentar naquele poço, vamos ditar aqui um tempo, meia hora antes. Porque antes dela chegar, Jesus já estava no ambiente. Jesus, irmão, Ele está em todo lugar. Ele viu a sua lágrima. Ele viu sua dor. Ele viu o momento que você falou, não dá mais, não aguento, não suporto. Eu quero parar, quero desistir. O coração daquela mulher estava totalmente ferido. Primeiro, era humilhada pela sociedade. Segundo, era humilhada diante dos homens. E terceiro, não tinha caráter. Quando ela chega diante do poço, Jesus está lá, querendo ter um momento de coinonia com ela. Só que ela está cheia de pedras. A religião nos traz pedra, irmão. Ah, tu é judeu. Você sabe que nós samaritanos não se damos bem com você. Primeiro tópico. Não. Segundo, Jesus manda ela chamar o marido dela. Jesus mostrou o problema que ela tinha dentro de casa. Ela não tem um marido? Disseste bem. Esse que tu tem aí é teu amante, né? Aí ela, visto que tu é profeta. Se tu é profeta, tu vai tirar uma dúvida minha. Qual é o lugar certo de adorar? Em Jerusalém? Ou no Monte de Samaria? Aí Jesus diz para ela, a hora agora vem. A hora é chegada. Que Deus procura verdadeiros adoradores. Que adorem em espírito e em verdade. Aí ela fala, já vi que tu me deixou arrepiada, senti a presença de Deus aqui. Eu tenho uma promessa dentro do meu coração. Qual promessa? O Messias um dia vai vir. Você está aguardando o Messias? Sim, eu estou aguardando o Messias. Eu sei que o Messias vai restaurar Jerusalém. Aí ele diz para ela, eu sou o Messias. Naquele momento, aquela mulher, ela deixa o cântaro para trás. Aquele cântaro ali, irmão, na minha visão, representa todos os problemas que ela reclamava diante daquele poço. Todos os problemas, todas as dores, todas as mágoas, ela deixou para trás. E o que ela fez? Correu para dentro de Samaria para falar que Jesus estava ali, irmão. O objetivo de Deus é chegar diante do culto e você, quando for entregar a oferta para Ele transformar o seu caráter, o seu coração, transformar a sua metamente, a sua metanoia, transformar o seu caráter e você sair do culto revigorando a presença do Espírito Santo, dizendo que o que Deus fez contigo hoje foi maravilhoso. Esse é o objetivo de Deus, te tirar do ambiente de vergonha e te trazer para o ambiente de honra. E pensa comigo, ela não era uma pessoa que a sociedade não queria perto? E agora? Que ela está chegando dentro de Samaria pregando sobre Jesus. A primeira missionária, irmão, que foi da Bíblia, foi a mulher samaritana. Ela foi a primeira pregadora do Evangelho. Jesus quer mudar sua história. Jesus quer mudar o ambiente. A primeira atitude que você tem que vir é entregar tudo no seu altar. O altar da mulher samaritana foi aonde? No poço. Glória a Deus. Onde está sendo hoje o teu altar? Sabe o que é, pastora Marta? É que às vezes a gente vem para a igreja, tem tantos problemas, que a gente fala, eu não vou falar nada, vou ficar quietinho aqui na minha, para que todo mundo saiba que eu estou bem. Então vai num ambiente que você está cheio de problema, entrega o teu coração lá, para Deus se manifestar naquele ambiente. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, como nós vamos observando isso vai me chamando muita atenção. A forma que o culto é realizado.
Quando Davi, ele diz que o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Senhor é um coração quebrantado e contrito, é o que nos traz alegria. Porque o nosso coração, irmão, tem que ter um momento de arrependimento. O que acontece nessa geração? É que essa geração está sendo manipulada a ter remorso. O que é remorso? É você achar que se arrependeu. Você chora, você grita, você pula, você fala em línguas, você roda, sapateia e no final volta para o mesmo problema. E o arrependimento? Tu nunca mais volta para aquela situação. Porque a sua mente mudou. A sua mente foi transformada. A sua mente foi transformada no nível como Davi. Davi caiu no mesmo erro? Davi adulterou de novo? Não. Ele mudou. É esse comportamento que Deus quer na nossa vida. É que primeiro viemos para o culto com o coração quebrantado, com a vontade de mudar as circunstâncias da vida. É essa a atitude. Deus, ele quer que a gente chegue diante do altar dele com o coração quebradinho, mas com vontade de mudar. Com vontade de ser transformado. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. De forma alguma ele vai desprezar. Ele não vai te desprezar, irmão. A sociedade não pode querer você, mas Deus quer. As pessoas podem olhar para você e falar, não tem mais jeito. É mais um ano na igreja, é mais um ano indo para o culto, é mais um ano tentando uma vida, mas Deus está falando, se o teu coração estiver quebrado, se o teu coração estiver arrependido, eu posso mudar as circunstâncias da sua vida. Porque o que vai acontecer no ambiente de vergonha de Davi? Um filho morre, o bebê que está no ventre morre, a filha é estrupada, ele vai para dentro do templo, do tabernáculo, chora ao Senhor, fica em jejum, em prol de arrependimento, e Deus não age. Deus não vai agir na vida de Davi naquele momento. Ele estava orando para que o menino venha ser salvo, e o menino vem morrer. Só que Deus vai ter misericórdia de Davi e vai fazer ele gerar o rei mais famoso de Israel. Dentro de Betsaida vai nascer Salomão. Salomão vai ser o rei mais conhecido dentro de Israel. Até hoje, irmão, até os coaches mandam as pessoas ler qual livro? Lê o livro de Provérbios. Quem escreveu Provérbios? Salomão. O homem mais inteligente do mundo. Mas Salomão também vai nos ensinar sobre sacrifício. Quer ver um exemplo? Nós viemos no altar de Deus, vou falar igual o pastor. Tu tem uma nota de 100, uma de 2 quebrada, enrolada assim, que já é a oferta do... já é da oferta, já acerta. E uma de 50. Chegou no culto, qual oferta tu vai pegar? A de 2, já está separada, enrolada assim, amassada. Essa aqui, ó. já é no macete. Salomão, irmão, ele vai nos ensinar sobre culto. Por quê? Quantas cabeças de gado Salomão tinha? 1000. Chegou o dia do sacrifício, o que ele vai fazer? Se é algum crente, vou sacrificar 2, Deus já está muito alegre com isso. Ele vai entregar tudo, irmão. Ele vai entregar tudo que ele tinha. Ao nível que Deus vai perguntar para ele de madrugada, o que você quer? Você não queria saber como faz para Deus falar? O que eu quero? O que eu quero realizar? Ele vai perguntar, o que você quer? Ele diz, eu quero ter sabedoria para governar o seu povo. Sabedoria. Sabedoria, irmão, é diferente de conhecimento. Que conhecimento eu posso adquirir. Leia um livro, leio alguma coisa, eu vou aprender. Agora, sabedoria é totalmente diferente. Porque sabedoria é saber viver. É a forma que você vai viver. Amém? Amém.
Vamos agora, irmão, para o final dessa aula, vamos restaurar a verdadeira adoração a Deus. Vamos restaurar a verdadeira entrega ao Senhor. Pastor, o meu coração, ele está quebradinho, está, todo destruído. Restaura o teu altar para Deus, irmão. Pastor, eu estou com problema com minha família, com algum amigo, eu não consigo liberar perdão. Libera o perdão. É tempo de restaurar aquilo que está quebrado, irmão. É tempo de mudar o nosso comportamento. É tempo de restaurar os muros. Todo mundo gosta de pregar sobre Neemias, né? Restaurar as muralhas. É uma espada na mão. E qual é o nome daquele negócio, Nikita, que taca na parede? A colher? A raquete na outra, a espada na mão, a raquete na outra. Mas o objetivo central é você restaurar os muros, irmão. Porque Sambalate e Tobias, eles têm um objetivo, que você deixa uma brecha. Porque o texto diz assim, se preocupa não, se eles deixarem uma brecha do tamanho pequena que uma raposinha possa entrar, ela destrói tudo. Tampe as brechas da vida, irmão. Comece a tampar as pequenas brechinhas. Comece a tampar os buracos do muro. Porque Deus, Ele quer fazer algo na sua vida. Mas o ponto central é que você restaure o altar. Restaura, irmão. Restaura. Volte ao primeiro amor. Volte à essência da adoração. Volta. Volta porque o tema central da nossa vida é a adoração. Volta a fazer aquilo que você precisa. Pastor, eu preciso, não procura barreiras, não procura limites, não procure isso, irmão. Volte. Pastor, vai ser difícil. Lute. Pastor, eu sei que não é agora o momento. Não, vem. Se você precisar de alguém para oração, vou te apresentar uma pessoa, irmão, que é de guerra. Pastora Marta. Bora. Pastor, eu preciso de palavras de ânimo. Pastor Alberto e Pastor Anderson. Se vocês me ligarem, eu não vou te dar palavra de alegria não, irmão. É paulada. Deus só está me batendo. Estou igual aquele filho rebelde. Deus vai lá e toma, safado. Melhora. Mas lute, irmão. Lute. Volte para o objetivo da adoração. Começa a profetizar. Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? Coloca a mão na sua casa e começa a orar. Começa a tomar uma atitude. Lute. Venha para o altar de Deus. Venha. Não venha de qualquer maneira. Venha com o objetivo de mudar. Amém? Vou deixar agora com o nosso pastor Anderson.